Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso querido PodLei, o podcast que traz o conhecimento em suas mãos. Hoje o nosso podcast fica muito feliz em trazer para vocês um episódio que vai englobar assuntos muito interessantes: a medicina, a radiologia, o empreendedorismo, a ciência, o ensino, todos esses assuntos num só. E em apenas um convidado. Vejam bem que coisa interessante. Apenas um convidado para tratar de tantos assuntos. Só mesmo o PodLei para conseguir encontrar pessoas tão audazes e tão perspicazes e tão inteligentes como esses. Temos a certeza de que vocês vão gostar bastante desse episódio. Mas antes de apresentarmos nosso convidado, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro, a Pinheiro Neto Advocacia, um escritório que atua principalmente nas áreas do direito médico, direito de saúde, contratos, cobrança, recuperação de crédito, direito do consumidor, responsabilidade civil, terceiro setor e licitações. Agradecemos ainda ao curso Direito nas Mãos, que está lançando um super curso de ação monitória que vocês devem já estar vendo por aí à venda nos principais streamings de cursos. E também ao TCLE Master, que é outro produto à venda no curso Direito nas Mãos. Um super produto, um super infoproduto que está disponível no curso Direito nas Mãos. O TCLE é um produto indispensável para médicos e advogados. E esse TCLE Master é um produto que você não pode perder. Fique bastante atento no curso Direito nas Mãos. E lembramos vocês ainda de ficarem bastante atentos à luta contra o câncer. Como é que você luta contra o câncer? Você ajuda o GEON. O GEON, pessoal, é uma SDM, é um SEBAS, é uma OCIP, faz parte da Universidade Federal do Ceará e você pode ajudar o GEON baixando o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastrando-se no aplicativo e escolhendo o GEON como a sua instituição de contribuição. A partir daí, cada nota fiscal que você comprar qualquer coisa, pede para colocar o seu CPF e aí você vai estar ajudando o GEON e ainda concorrendo a prêmios e também ajudando na luta contra o câncer. Muito bem, pessoal. Agradecemos aos nossos patrocinadores, lembramos da ajuda contra o câncer com o GEON e agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Hoje recebemos o Dr. Francisco Abaeté Chagas Neto. Ele é médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, é professor adjunto da FAMetro, é radiologista ortopédico e é médico do esporte. Tem doutorado em ortopedia pela USP, é membro da Sociedade Europeia de Radiologia Muscular e da Sociedade Internacional Esquelética. É preceptor dos serviços de radiologia, reumatologia, ortopedia e medicina esportiva do HGF, Hospital Geral de Fortaleza. É coordenador científico da Comissão de Radiologia da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, é membro da Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas, é proprietário ainda da IES Ensino Médico e também é proprietário da TS Health, que é uma clínica de radiologia. Além disso, pessoal, o Dr. Abaeté era um excelente jogador de RPG, tanto Dungeons and Dragons, que é Caverna do Dragão, como Vampiro à Máscara, duas lembranças de nossa infância, minha e da dele, como também de outros amigos, como o Carlos Alberto, o Rodrigo Xenofonte, o Reno, o Rafael Menezes. Senhoras e senhores, este é Francisco Abaeté. Bom, eu agradeço demais, né, aqui essa oportunidade aqui, né, o convite do amigo, que faz muito tempo que a gente, né, não se encontrava pessoalmente, né? Claro, tem razão. Mas a amizade, né, sempre permanece e eu estou muito feliz, né, de estar aqui nesse grande projeto aqui do PodLei e poder dar a nossa pequena contribuição aqui com temas que eu acho que são relevantes tanto para colegas, né, da área jurídica, como colegas da área da saúde, né, e pessoas em geral que têm interesse, né, nos temas que a gente vai tratar aqui,
que são interessantes às vezes para a população como um todo, né? Sim, Abaeta, é verdade, você tem razão nisso daí. E eu me surpreendi pelo tamanho da IES Ensino Médico, né? Fala um pouco desse seu projeto, fiquei surpreso pelo tamanho da IES. Esse projeto, na verdade, é uma instituição de ensino, né, que a gente teve essa ideia já há mais de 10 anos, onde a gente, unindo forças com outros professores, né, tanto aqui de Fortaleza como de São Paulo, de Recife, a gente montou um projeto onde começamos a desenvolver cursos na área médica, principalmente na área de radiologia, focados na qualidade, né, do ensino. Então a gente tentou trazer sempre o que é de melhor e mais atualizado e difundir esses conhecimentos onde tinha mais dificuldade inicialmente em ter esses projetos, como toda a região Nordeste. Então tivemos muitos cursos aqui em Fortaleza, Recife, Teresina, Natal, Salvador, Juazeiro do Norte. E aí esse projeto foi crescendo. Ele inicialmente tinha só cursos presenciais e já há mais ou menos uns 4 anos a gente iniciou o projeto na área do EAD, antes mesmo da pandemia, desse boom, né, de cursos Poxa, online. que visão! A gente havia essa demanda, né, de atingir, né, aquela pessoa que às vezes mora do interior, aquele médico que mora em cidades mais distantes, não tinha condições de se deslocar ou de sair do seu trabalho para um grande centro para fazer a formação, então a gente quis levar até ele, né, esse conhecimento. Então a gente iniciou esse projeto logo antes da pandemia, e aí quando teve a pandemia, realmente, né, isso aí foi um boom, mas a gente já tinha iniciado, né, o projeto, então foi natural para a gente, né, absorver esse público durante todo esse período. E desde lá a gente vem expandindo a nossa carteira de cursos, né, de projetos. E hoje a maioria são EAD, exceto aqueles que a gente realmente treina procedimentos, né, e aí precisa estar presencial ali com os alunos. O restante tudo a gente está fazendo EAD. Entendi. E vocês têm hoje planos de expansão da IES, Ensino Médico? Sim, ela agora está em fase de migração para se tornar uma faculdade, né? Está em fase de credenciamento junto ao MEC, para que a gente possa expandir mais ainda, né, a nossa atuação e a nossa abrangência aí dentro do ensino. Inclusive, nós temos parcerias, né, com grandes faculdades e centros universitários no Brasil, e agora o nosso projeto principal desse ano é um MBA, exatamente voltado para a área de negócios, né, um MBA executivo de negócio e inovação na saúde, que ao longo da nossa conversa hoje a gente pode abordar um pouco para falar do que é que vai ser interessante nesse projeto. Entendi. E a TS Health, me fala um pouco sobre ela. Pronto, a TS Health, ele é um projeto que também nasceu já mais recente, no começo da pandemia, né? Então ele tem mais ou menos aí uns 3 anos, esse centro, na verdade, ele é um centro que envolve várias especialidades, ele é focado em medicina do esporte, reabilitação, temos a parte de imagem, e a ideia lá é o atleta ou o paciente que nos procura, ele tem um atendimento integral dentro daquela clínica. Então ele vai ter um nutricionista, tem um nutrólogo, tem um médico do esporte, tem um ortopedista, tem um cardiologista, tem um geriatra, dermatologista, a fisioterapia com alta qualidade, reabilitação, tem uma pequena academia lá com educador físico, que a pessoa pode fazer o treinamento dela lá também. Então a gente tem um centro onde podemos, digamos, resolver desde a lesão até a reabilitação, a preparação física para ele voltar para o esporte, por exemplo. Fica onde a TS Health? Fica aqui no Meireles, ali na Professor Dias da Rocha, número 409, próximo ali a Canuto de Aguiar. Entendi. Então é um centro integrado, completo para reabilitação e recuperação funcional da pessoa. Isso, que a gente tem tanto atletas profissionais como atletas amadores, né? Esportistas, mesmo de recreacionais, ou do final de semana, teve uma lesão, vai lá, a gente faz o diagnóstico, o atendimento e o tratamento. Entendi. São vários profissionais que trabalham lá. Isso. Muito bacana, muito bacana. Rapaz, até me diz uma coisa, a gente se conhece já de muito tempo, bem antes da gente pensar em fazer faculdade. Então eu te pergunto, como você decidiu se especializar em medicina? Você sempre falou que queria fazer. Aí eu te pergunto como é que você decidiu se especializar em radiologia ortopédica e medicina do esporte. Quais foram as suas motivações? Pronto. Primeiro, assim, durante a faculdade, você acaba vivenciando todas as áreas ali da medicina, e eu tive durante o curso algumas mudanças, né? O primeiro eu pensei em
até em cardiologia, cirurgia cardíaca, pensei em ortopedia. E depois, quando eu passei na disciplina de radiologia, eu realmente me apaixonei por aquela questão das imagens, dos diagnósticos. Eu tive um professor naquela época, professor Jurandir, né, que ainda está aí, e teve centenas, né, talvez milhares de alunos aí ao longo da vida dele, que ele deu aula não só na UFC, mas dava aula também na Unifor e em outros cursos. Então, assim, ele inspirou muita gente, inclusive a mim. Ele é uma grande referência, e aí eu me apaixonei por essa área da imagem e resolvi fazer radiologia. E aí eu fiz fui para a USP de Ribeirão Preto fazer a residência de radiologia, e também na radiologia, durante os 3 anos de residência, você passa em diversas áreas, que a radiologia se tornou muito complexa e muito detalhada, então hoje tem várias subespecialidades dentro da radiologia, e uma delas é essa radiologia ortopédica, também conhecida como radiologia músculo-esquelética. E aí, quando eu passei por essa área, também tive outro mestre lá que me inspirou muito, o professor Marcelo Nogueira, que é professor da USP, de Ribeirão Preto, também foi uma grande, né, e é um grande amigo e um grande mestre aí. Eu me apaixonei por essa área, e aí, além dos 3 anos de residência, você faz mais 1 ano só focado nessa área, onde eu aprendi a parte diagnóstica e procedimentos do sistema musculoesquelético. Então são 4 anos de residência de radiologia? 3 de radiologia geral e mais 1 dessa parte ortopédica musculoesquelética. Mas essa daí você fez porque quis? É opcional, É opcional. É opcional. Você só faz se quiser mesmo. Aí tem vários outros quarto anos. Neuroradiologia, radiologia do tórax, do abdômen, radiologia pediátrica, radiologia de emergência, radiologia intervencionista, tem várias áreas aí. Radiologia da mulher, da mama, tem várias. E é normal a pessoa fazer o 4º ano ou muitos não fazem? Atualmente é uma tendência que se faça ou o R4, que se chama, ou uma pós-graduação, um curso complementar especializado, porque hoje é quase impossível você dar conta de tudo. Então, você fazer diagnóstico dos pés à cabeça, do nível de detalhe que tem hoje em dia, é quase impossível acompanhar as técnicas e as atualizações. Então, geralmente se foca numa determinada área. Entendi. E aí depois, quando eu voltei para Fortaleza, já há muitos anos desenvolvendo a área dessa tipo de radiologia, eu fui convidado a entrar num clube de esporte, né, de futebol, como radiologista. No Fortaleza? Não, jamais. Vozão. E isso foi há uns 5 anos atrás. E também desenvolvi um projeto de medicina esportiva na rede pública, que foi o primeiro projeto da Norte-Nordeste, que é o CETEM, que acontece lá no HGF. Então, eu fui enveredando cada vez mais para essa área do esporte. E aí, como eu já estava muito integrado a isso, a gente acabou optando por fazer uma pós-graduação em medicina do esporte e a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Então, a gente acabou desenvolvendo uma segunda especialidade, além da radiologia, a medicina do esporte, que aí eu integrei as 2 áreas do meu atendimento. Então, hoje eu atendo lesões do esporte, faço diagnóstico também com exames de imagem e o tratamento. Então, a medicina do esporte é como se fosse o tema da mastologia? Pronto, exatamente. Como se fosse o tema. Exatamente. Entendi. Como é que a radiologia desempenha um papel importante no diagnóstico e tratamento de lesões ortopédicas? Pronto. A radiologia, hoje ela é a base, né, muitas vezes para o diagnóstico inicial e também para guiar, né, um tratamento. Além de diagnosticar, por exemplo, teve uma ruptura do ligamento cruzado, se faz uma série de avaliações nas outras estruturas, nas cartilagens, nos meniscos, em outros ligamentos, para saber se for realmente o caso, por exemplo, de uma cirurgia, né, se for indicado, qual o tipo de cirurgia, qual a técnica, qual a melhor abordagem, quais os materiais necessários para aquela cirurgia. Tudo isso é visto baseado no que se identifica em um exame de imagem. Então, quando um exame é bem feito e um laudo, né, é bem feito, ele vai trazer todas as informações para o médico que vai fazer aquele procedimento, ele possa se planejar da melhor forma e não ter surpresas, né, durante a cirurgia, durante o procedimento. E, por exemplo, ele lá se preparou para fazer uma reconstrução do ligamento cruzado, chegou lá, tinha uma lesão de menisco que não estava diagnosticada. Ele não vai ter o material na sala disponível para fazer aquele reparo do menisco. Você vai ter que fazer uma segunda cirurgia mais para frente, porque podia ser feita naquela hora se tivesse sido diagnosticado. Então é essencial no planejamento, né, dos procedimentos, das cirurgias,
que seja feito um exame bem feito, um laudo bem feito, detalhado, para que o ortopedista, por exemplo, possa planejar esse tratamento e todos os passos da cirurgia. Entendi. E qual a importância da medicina do esporte na prevenção de lesões e aprimoramento do desempenho atlético? Pronto, isso aí é essencial também. A medicina do esporte, ela atua em vários âmbitos, né? Desde do atleta mesmo profissional, até aquele esportista amador, por exemplo. E aí ela faz um acompanhamento para identificar a carga de exercícios, né? O volume de treinos, a intensidade daqueles treinos, fazendo um planejamento, por exemplo, da preparação do atleta para competições, para que ele possa chegar numa competição no nível mais alto de desempenho, porque ninguém consegue estar no 100% o ano todo, a vida toda. Tem que ter períodos de maior intensidade, de atividade, de treinamento, de sobrecarga, e períodos, né, de mais descanso, para que ele possa recuperar o seu corpo, a sua musculatura, a sua estrutura, para uma próxima competição. Então a medicina do esporte faz essa regulação, que a gente chama da periodização, dos treinamentos, né, da parte fisiológica, da parte nutricional. Então tudo isso com todos os profissionais, né, envolvidos, se faz esse trabalho. Além, logicamente, né, do que a gente atua diretamente, que é no diagnóstico de lesões, no tratamento de lesões e na performance do atleta. A gente conseguir atingir o melhor daquele atleta. Né? Entendi. Você pode compartilhar conosco alguma experiência ou caso clínico curioso que tenha vivenciado na carreira? Pronto. A gente pega vários casos, né, no dia a dia que são muito assim, interessantes. Tem casos, por exemplo, que hoje, com essas técnicas mais modernas que a gente tem disponível, que a gente vai citar aqui ao longo da apresentação, a gente consegue fazer alguns tratamentos que antes eles não eram possíveis. Por exemplo, exemplo de um jogador de futebol profissional. O jogador de futebol profissional, ele estava numa competição e foi comemorar um gol, e aí ele caiu na comemoração, ele caiu ali no gramado e bateu o ombro. Nessa situação do ombro, o ombro dele deu uma pequena deslocada e voltou, certo? Voltou, mas ele ficou com muita dor mesmo assim, incapacitante naquele ombro. Não tinha nenhuma fratura, nenhuma lesão mais importante, mas ele ficou com um quadro de dor pelo aquele impacto que teve ali naquele momento. E 2 dias depois, ia ter a final de um campeonato, certo? E aquele atleta, que era um atleta principal do time, né? Era o artilheiro ali do time, ele ia ficar de fora 2 dias depois numa final de campeonato. Então nós fizemos toda a avaliação junto com toda a equipe médica ali daquela instituição e foi identificado que não tinha nenhuma lesão mais grave que comprometesse a saúde do atleta, mas o caso dele era dor mesmo. Então o que é que a gente fez? A gente fez através do ultrassom, guiado pelo ultrassom, um tipo de tratamento que a gente chama um bloqueio, só para tirar a dor do atleta. Bloqueio por ultrassom? Faz um bloqueiozinho lá com o ultrassom. Porque o bloqueio normalmente é por injeção, né? É por anestesia, né? A gente visualiza toda a estrutura pelo ultrassom para colocar o remédio bem no cantinho ideal ali, entendeu? E aí conseguimos fazer com que ele ficasse sem dor para jogar né, essa final, sendo que logicamente isso é realizado quando não tem nenhuma lesão que possa gerar prejuízo, né, para a integridade do atleta. Por exemplo, se ele tivesse uma fratura, não iria logicamente fazer esse tratamento. Agora, quando ele não tem nada de mais importante, foi só aquele impacto e a dor, aí a gente consegue fazer um tratamento desse que trouxe o atleta de volta para a competição de forma segura e sem dor. Né? Entendi. E você pode nos falar sobre os avanços recentes da área de radiologia muscular e esquelética? Quais são as tecnologias e técnicas mais inovadoras? Essa área, né, ela cresceu muito e se desenvolveu muito, por exemplo, hoje com técnicas de ressonância magnética, que antigamente exames de ressonância magnética poderiam chegar até 30, 40 minutos de duração, por exemplo. Hoje a gente consegue, através de algumas técnicas, um exame de ressonância desse tipo, fazer em 5, 6 minutos. Então é muito mais confortável, né, e muito mais tranquilo para o paciente, até mesmo pacientes claustrofóbicos, ficarem 5, 6 minutos numa máquina de ressonância do que tinha que ficar 30, 40 minutos. Isso se dá por uma série de evoluções aí nos algoritmos, né, dos computadores que fazem esses exames. Isso é uma possibilidade. A outra coisa são os exames tridimensionais.
antigamente a ressonância ela só via em 2 planos, né? Enfim, imagens bidimensionais. E hoje temos técnicas de fazer imagens 3D na ressonância, o que dá muito mais também resolução e qualidade. E outro tipo de avanço são as técnicas de intervencionistas. Pequenos procedimentos que você faz guiado pelo ultrassom também, que a gente vendo pelo ultrassom, e você consegue com muita precisão fazer esse procedimento, muitas vezes evitando procedimentos grandes, como cirurgias, ou evitando ou postergando procedimentos que teriam que se fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia hospitalar. Você consegue ali fazer ambulatorialmente num consultório e resolver a situação dos pacientes. Poxa, muito interessante. Muito interessante isso aí, Abaté. E me diz uma coisa, a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, ou a Comissão de Radiologia, elas hoje contribuem para o estudo, para o conhecimento e aprimoramento da prática médica no Brasil? A Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, ela é uma instituição multiprofissional, que ela tem médicos, né, e tem outros profissionais que atuam na área da dor, como por exemplo fisioterapeutas, psicólogos. E lá... Tem advogado também, que advogado atua na área da dor. Com certeza, com certeza. Com certeza, várias dores, né? Várias dores. E na comissão de radiologia, o foco da comissão é mostrar a aplicação de métodos de imagem, tanto no diagnóstico como no tratamento desses casos de pacientes com dores agudas e crônicas, né? Uhum. Então, o tempo todo a gente tendo, né, reuniões, congressos, publicações mostrando as evoluções desses métodos. Então, a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, ela é importantíssima para difundir, né, esses conhecimentos e esses tratamentos para todos os profissionais de saúde que atuam na área da dor. Eu já usei um artigo da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, numa ação de uma cliente minha. Ela sofria de lúpus eritomatoso sistêmico. E aí eu lastreei a ação com alguns artigos científicos falando do lúpus, e um dos artigos eu falei da dor. E eu me lembro que era um artigo da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Bacana. Né, que eu gosto de usar artigos científicos nas ações de direito médico. E lá sai frequentemente, né, várias publicações sim. falando tudo que está atualizado aí nessa área. Sim. Eu lembro. Quando eu vi o nome Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, me lembrei do artigo que eu utilizei. Bacana. Me lembrei disso aí. Falando dessa abordagem multidisciplinar, e já que na TS Health vocês têm uma abordagem multidisciplinar, como é que é a sua colaboração com outros profissionais, como os reumatologistas, ortopedistas, né, no tratamento dos pacientes? Pronto, isso aí é essencial, né? A gente fala que você ter uma equipe ali pensando junto em prol daquele paciente, né? A gente sempre vai ter a melhor resposta. Cada um com suas técnicas, com suas expertises e a sua bagagem de conhecimento. Então a gente chama que é uma equipe integrada, interdisciplinar, onde, por exemplo, eu posso atender um paciente, eu faço um exame e diagnostico uma situação, e aí ele pode ter uma doença reumatológica, a gente encaminha para o reumatologista, ou o reumatologista encaminha para eu fazer o exame. A mesma coisa com o ortopedista, às vezes ele encaminha para eu fazer um exame, ou eu encaminho para ele porque é um caso de uma cirurgia. O fisioterapeuta, que tem uma visão fantástica também dessas lesões, então a gente manda o caso para o fisioterapeuta para seguir o tratamento, ou ele manda para a gente para fazer, né, um exame e um diagnóstico. Então, assim, a gente sempre está interagindo com esses profissionais, não só lá da clínica, mas também de outras clínicas, mas a clínica também ela é muito integrada nesse ponto, e o paciente fica sempre muito bem assistido, porque ele vai ter várias opiniões sobre o caso dele, né, várias visões diferentes. Ah, será que é uma artrite lá da reumatologia? Será que é um caso de uma lesão cirúrgica? Será que é um caso que dá para fazer um procedimento minimamente invasivo? Será que é um caso que a fisioterapia vai ser mais importante inicialmente para ver se ela resolve? Ou se vamos ter que partir para próximos passos? Então tudo isso ele de uma forma integrada, sempre traz os melhores resultados. Então todo mundo se ajuda, é muito importante. Entendi. E como é que você vê o futuro da radiologia ortopédica e da medicina do esporte? Quais são as tendências e os desafios? Pronto. Na radiologia, né, hoje nós temos dois, digamos, grandes desafios. Um, realmente é a questão de remuneração no mercado, devido à questão da teleradiologia, da inteligência artificial,
a pressão das operadoras de saúde para você executar cada vez mais procedimentos em menos tempo, isso tem, digamos, achatado muito a remuneração do radiologista no dia a dia. Isso é um grande desafio. Porém, por outro lado, aí sim eu vejo esse trabalho mais personalizado no consultório, com atendimento bem, digamos, específico, né, para aquele nicho de atuação, uma grande forma da radiologia sair dessa briga, digamos aí, né, do mercado e desenvolver um trabalho bem diferenciado. Em resumo, existe um trabalho que quer comoditizar, digamos, o laudo do médico radiologista, e existe uma forma de você fugir disso, que é fazendo um trabalho realmente personalizado e diferenciado do que há no mercado. E existe as duas formas de trabalhar, e assim, eu particularmente acredito que essa segunda forma, você fazer um trabalho mais personalizado, um trabalho diferenciado, é o que você exerce com mais qualidade a medicina e com mais prazer. Entendi. E essa questão do aumento do número de médicos que você falou, como é que o mercado de saúde tem se comportado com relação a isso? Nos últimos anos, né, e recentemente, tem realmente se difundido muitas faculdades médicas, né, no Brasil como um todo, por diferentes motivações, mas a gente vê algumas situações preocupantes. Primeiro, de estrutura pessoal e estrutura mesmo hospitalar, de serviço de saúde para formar esses médicos, né? Isso aí é um grande desafio, a gente manter uma formação de qualidade nesses profissionais, sabendo que talvez a gente tenha uma carência, né, de professores para todas essas universidades com bom nível e realmente de estrutura de prática, né? Porque a medicina ela exige uma prática clínica muito intensa, principalmente do meio para o fim do curso, né? Onde nos últimos anos você está integralmente, né, em serviços de saúde, chamado internato. E se você não tem uma estrutura, né, de fluxo para isso, não é possível fazer uma formação adequada. É diferente de cursos, às vezes de outras áreas, por exemplo, administrativas, enfim, que você consegue fazer de forma focada muito, às vezes, em situações que você vai estagiar em empresas e tudo. Lá tem que ter um hospital com um fluxo grande de pacientes, com um bom fluxo de profissionais, né? E variedade de doenças para você sair bem treinado para atender a população, né? Então, isso é um ponto preocupante. O segundo ponto, que é um grande desafio, mas também é uma coisa que o médico tem que buscar, se ele quiser se diferenciar desse grande volume de recém-formados, é a questão da residência médica. A residência médica, ela exige também uma estrutura muito grande, né, para se desenvolver uma residência, e o número de vagas é infinitamente menor do que esse número de médicos que estão se formando. E não tem como acompanhar o aumento de vagas de residência com o aumento que está tendo de vagas de graduação. Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, se antes se formavam 500 médicos e tinha 200 vagas de residência. Então, 300 ficavam de fora, 200 entravam. Agora eu estou formando 1.000 médicos e tem 250 vagas. Então, eu tenho 750 que vão ficar de fora e 250 vão entrar. E esse abismo, né, essa diferença vai aumentar ano a ano. Vão se formar mais médicos e as residências não vão proporcionalmente aumentar. Então, quem entrar na residência e quem se diferenciar vai, né, acabar tendo uma certa vantagem competitiva aí. Então, vai afetar a qualidade assistencial aí absurdamente. O desdobramento disso, né, é que a gente entende que vão ter profissionais em número grande, mas a qualidade não vai ser a mesma do que a gente tem, porque não vai ter estrutura de apoio, né, e de formação como nós temos tradicionalmente na medicina. E a telemedicina, ela é uma porta de entrada para alguns desses profissionais atuarem no mercado? A telemedicina também é uma vertente, né, que acabou se popularizando depois dessa pandemia, né, que tivemos aí. Antes ela não era regulamentada, né, pelos conselhos de medicina, e ela passou inicialmente temporariamente, né, ser regulamentada, e a tendência é que isso, né, se mantenha, onde profissionais podem atender à distância, né, tendo que seguir alguns critérios, né, da forma desse atendimento, né, da segurança do prontuário do paciente e da segurança desse atendimento, dentre outros pré-requisitos.
E ela, acho grande, digamos, a grande vantagem da telemedicina é você conseguir também que especialistas ou ultra especialistas consigam atender pessoas em situações muito distantes, né? Às vezes locais onde não tem, por exemplo, um local onde não tem um cardiologista especializado em arritmia. A pessoa de lá hoje pode ter uma consulta com um cardiologista. Essa minha cliente que eu te falei, ela foi atendida em telemedicina no tempo em que a telemedicina não era nem regulamentada. Então, aí ela foi atendida pelo principal expert em lúpus eritomatoso sistêmico do Brasil na época. E aí ela foi atendida com uma médica assistente aqui em Fortaleza. E a médica, quando ela atendeu, disse, olha, a pessoa que mais entende dessa doença é o Dr. Morton Scheinberg, lá de São Paulo. Ele vai te atender pelo computador. E aí eu vou ficar junto, porque a telemedicina não foi regulamentada, né? Aí ele a atendeu, ele pegou, ele a viu, aí ele disse o que ela tinha. Aí a família dela pegou e foi com ela para São Paulo para atender ele. Então ela foi atendida em telemedicina antes que a telemedicina existisse, né? Aí a família dela foi até lá com ela, foi o pai, a mãe, foi com ela para lá. Aí foi que ele disse qual era o remédio que ela tinha que tomar. O remédio custava 15 mil reais a dose, ela tinha que tomar 4 doses por mês. Aí a gente entrou na justiça e conseguiu na época. Agora, o cara era ele era a maior autoridade mundial na doença e era brasileiro. Bacana. É isso que eu tô falando, tem situações que se aplica muito, né, e que ela pode ter muita vantagem. E hoje tem até um desdobramento disso, que são, por exemplo, as cirurgias robóticas, onde a pessoa está em outro local até do mundo e ela, através da operação de um robô, ela consegue fazer a cirurgia em outro local bem distante, né? Então, isso como eu falei, vão ter vários desdobramentos que eu acho que vão ter que ter regulamentações específicas, mas a minha visão é, se a tecnologia for usada de uma forma, né, digamos, para o bem, digamos assim, né, bem regulamentada, bem padronizada, eu acho que agrega muito. Entendi. Agora, um outro assunto espinhoso. Como é que você vê a questão da inteligência artificial na medicina e especificamente na radiologia? Pronto, realmente é um assunto bastante polêmico e que gera, né, muito temor em radiologistas e até mesmo em residentes, o que em alguns locais tem até reduzido a procura pela residência médica em radiologia pelo temor de quais são os desdobramentos, né, que esse tipo de tecnologia pode ter dentro da radiologia. O que se sabe é que hoje em dia se desenvolveu muitas tecnologias de inteligência artificial com várias aplicações. Nenhuma delas, até o momento, ela consegue substituir um trabalho médico. Ela consegue trazer informações específicas. Por exemplo, no caso da mama, né, do câncer de mama, que você, né, conhece muito bem pelo trabalho desenvolvido aí no GEON, ele consegue, por exemplo, analisar uma mamografia e detectar critérios suspeitos, altamente suspeitos para o câncer de mama. Então ela pode, por exemplo... Por causa do BIRADS, né? Então ela pode, por exemplo, pegar uma pilha, sei lá, de 500 mamografias que um radiologista sozinho ia demorar várias e várias horas, e ela consegue selecionar os casos mais graves, digamos, potencialmente graves, para ele priorizar o diagnóstico dessas pessoas, entendeu? Então o radiologista tem que ir lá, confirmar aquele achado e dar o seu diagnóstico. Então ela faz uma seleção, né, daquelas imagens mais suspeitas para o câncer. Da mesma coisa pode fazer para o câncer de pulmão e para outros cânceres, por exemplo, no cérebro, etc. Então, assim, tem aplicações muito boas. Por exemplo, no hospital de emergência, ela consegue avaliar, dentre centenas de radiografias que são feitas no plantão, aquelas que já mostram a fratura, que já mostram os sinais mais importantes, entendeu? Então ela consegue auxiliar e otimizar o diagnóstico do radiologista. Mas, naturalmente, pode chegar ao ponto de não ela vai substituir, mas como ela vai acelerar muito o fluxo de atendimento, pode reduzir o número de vagas de trabalho em determinado local. Por exemplo, se aquele hospital precisava de 10 radiologistas, digamos, trabalhando em paralelo para dar conta de todos os exames, pode ser que talvez 5, 4 consigam dar conta, porque a inteligência artificial já está otimizando
o fluxo de exames, né? Entendi. Não é que ela vai sozinha resolver tudo, mas talvez vai reduzir o número de postos de trabalho. Isso é um uma fato realidade. possível, né? Que a gente sabe que pode acontecer. Por isso mesmo é que eu volto àquele ponto. O radiologista ele tem que não trabalhar como uma máquina, ele tem que trabalhar como um profissional e fazer um diferencial. Porque se ele for simplesmente, né, sentar ali e ficar laudando de forma sistemática, isso a máquina pode fazer. Agora, Entendi. o trabalho de conversar com o médico do paciente, entender o problema do paciente, conversar com o paciente, integrar essas informações e ali dar um feedback, isso é diferente. Né? Entendi. Então, tem que ter esse diferencial. Não pode se acomodar a fazer só, digamos, o laudo. O laudo ele é só uma pequena etapa de um trabalho a ser feito ali naquele paciente. Entendi. Não adianta querer ser um super-humano naquele conceito antigo, assim, de super-humano, de querer fazer as coisas muito rápido, porque você não vai conseguir superar a máquina. Você vai ter que ser um super-humano no conceito de humanidade. Esse é o caminho. Estar próximo do paciente, estar próximo do médico que solicita o exame, fazer a diferença em cada caso, ter uma participação ativa nessa situação interdisciplinar. Entendi. Então, me fala mais um pouquinho das habilidades que você acha que o médico precisa desenvolver, além do conhecimento médico, já que você tocou nisso. Pronto, isso é muito importante, porque na graduação de medicina, na formação do médico, a gente aprende muito a parte técnica, aprende algumas habilidades, digamos, emocionais, muitas habilidades técnicas médicas, mas faltam inúmeras habilidades para um profissional que sai ali da graduação, que ele possa desenvolver um trabalho e desenvolver uma carreira de sucesso. Então ele precisa desenvolver, né, a inteligência financeira. Hoje a gente sabe que a profissão médica pode ter uma remuneração acima da média, mas se a pessoa não tiver um conhecimento, né, básico de finanças pessoais, ele pode rapidamente se endividar, por exemplo, né, e tomar decisões inadequadas e ficar numa situação muito difícil, às vezes tendo um bom remuneração mensal, mas o nível de dívidas, né, altíssimo, vivendo às vezes, né, situações incompatíveis com a realidade dele ou decisões realmente erradas, né, de termos estratégicos. Outra coisa é o seu posicionamento de mercado, o seu posicionamento, né, como profissional, o seu planejamento de carreira, né, como ele vai se posicionar, como ele vai se portar, como ele vai mostrar, né, a qualidade do seu trabalho. Porque não adianta só você ser excelente, você tem que mostrar que realmente assim as pessoas possam confiar no seu trabalho. Hoje, principalmente na parte de que a gente tem hoje a rede social, né, a internet como principal fonte, às vezes, de busca, né, os pacientes, os usuários, os clientes buscam um profissional, eles vão buscar na internet, eles vão buscar na rede social, ele vai buscar, né, no site. E se o profissional não está bem posicionado nesse meio digital, hoje ele vai ficar prejudicado, né? Às vezes pessoas com pouco tempo de experiência de trabalho, que não muitos anos saíram, por exemplo, da sua especialização, conseguem atingir um público muito bom, porque conseguiram se posicionar bem nessas situações. E profissionais, às vezes, muito experientes, muito bons e mais antigos, estão perdendo espaço porque não se posicionaram, às vezes, nessas redes sociais. Então, a pessoa tem que ter conhecimento de marketing, tem conhecimento de mídias digitais, tem que ter conhecimento das finanças pessoais, tem que ter conhecimento muito além da parte técnica médica no mercado atual. Cada vez com mais médicos, cada vez com mais concorrência, né? Cada vez mais exigente e com esses outros desafios, né, tecnológicos que já foram citados, a gente tem que estar muito afinado aí nessas outras habilidades. Entendi. Então, Abaeté, além da prática médica, você está envolvido em atividades empreendedoras, como a gente falou no começo. Me fala um pouco mais sobre teu envolvimento no teu curso de medicina. Me fala um pouco mais sobre ele. Além dessa parte médica, né, a gente desenvolve alguns projetos de empreendedorismo, tanto dentro, né, quanto fora da medicina. Então,
realmente é uma outra opção, né, que não é do perfil de todo mundo. A gente sabe que o empreendedorismo digamos, um tipo de investimento de tempo, de recurso de maior risco, né? Mais risco até do que ações e tudo, porque você vai construir algo do zero que pode até inclusive te gerar dívidas, né? E você ter que passar anos, às vezes, né, por exemplo, para poder recuperar aquilo ali ou pagar aquelas dívidas. Então, é um nível de risco muito alto, mas para quem tem esse perfil, também pode dar os mais altos, né, retornos, não só de satisfação pessoal, como retorno daquele investimento. Então, é algo que a gente vem trabalhando há muitos anos, tanto dentro e fora da medicina. Tivemos casos de bastante sucesso dos nossos projetos, como casos também que não foram sucesso. E você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Quando você vê que realmente a coisa não está caminhando para o lado bom, você tem que saber que você não pode ser, digamos, apaixonado de forma cega por aquele projeto. Você tem que ser apaixonado de forma proativa, onde você vai fazer tudo para aquele projeto dar certo, mas se ele realmente, por algum motivo, não está virando de forma alguma, você tem que saber a hora de encerrar o projeto e seguir em frente antes que ele gere, né, maiores problemas para você. Entendi. Então, assim, a gente tem várias iniciativas dentro e fora da medicina, no começo de forma mais ampla, depois a gente foi afunilando os projetos principais, que hoje, né, os nossos principais projetos realmente é a questão da área de ensino, como a gente citou aí, da instituição de ensino, que é uma coisa que a gente tem muita paixão e tem um campo muito bom de projetos aí nessa área. E quais são os principais desafios que um médico empreendedor enfrenta ao iniciar uma nova, um novo desafio, uma nova aventura, um novo empreendimento? Eu diria assim, que talvez o desafio número 1 é o tempo. O médico, muitas vezes, ele já está sobrecarregado de horários, de compromissos na própria profissão médica. Às vezes já acumula muita carga horária, digamos, de trabalho semanal na medicina. Então, o primeiro problema, acho que seria a gestão do tempo aí, né? Como ele conseguir ter tempo para desenvolver outros projetos além da sua carreira, da sua profissão médica, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que está muito integrado a isso, é o equilíbrio. Equilíbrio com a sua vida familiar, com o lazer, né? Com outras atividades. Porque muitas vezes o médico está tão focado na medicina ou em outros projetos profissionais que fica desequilibrado, né, a vida dele em outras esferas. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, como eu já citei, é a educação e a organização financeira. Porque se ele não tiver organizado nesse tópico, projetos que ele vai desenvolver acaba confundindo, por exemplo, os recursos, o caixa do projeto de empreendedorismo com o seu próprio caixa pessoal, e isso gera uma confusão muito grande ao longo do tempo. E o quarto ponto, que também é um desdobramento do que eu falei previamente, são as habilidades, né, do empreendedorismo que ele não foi treinado e não aprendeu na faculdade. Então ele vai ter que buscar isso de outras fontes, né? Ele vai ter que beber de outras fontes para poder desenvolver isso. Inclusive, até aproveitando esse gancho, nós identificamos os principais pontos, né, que um médico, por exemplo, e um profissional de saúde, não só médico, mas profissionais de saúde e gestores da área da saúde, tinham que ter para desenvolver um trabalho, né, um projeto inovador e de negócio na área da saúde, e montamos um MBA nessa área. Fala um pouco mais sobre isso. Esse vai ser a primeira turma, né, do MBA. Inclusive eu vou ser aluno desse curso, porque a gente desenvolveu um curso como eu gostaria, né, de aprender ali o que eu precisava aprender, por exemplo, né? No curso a gente chamou um gestor da área de negócio, fantástico ele ser o coordenador do curso e montar com a gente toda essa grade, e vários professores que são referências nas suas áreas aqui na saúde no Brasil e nos temas específicos. E esse curso vai começar agora no próximo mês, né, em agosto, onde o profissional médico, outros profissionais de saúde e gestores na área da saúde vão poder desenvolver e aprofundar habilidades para desenvolver projetos inovadores na área da saúde. Então o MBA vai ter 1 ano e meio aí de duração, são 18 meses, está fantástico realmente. Se alguém quiser mais informações, né, pode dar o site, diga o site. Pode procurar a gente tanto no Instagram, né, o @profabaeté, só mandar um direct lá, que a gente passa as informações todas do curso. E realmente, assim, a gente pensou
o que é importante na prática, né, desses profissionais para desenvolver os projetos e buscamos os melhores professores da área. Então, assim, eu estou super empolgado com esse projeto. Como eu falei, você é aluno do curso e começa agora já no próximo mês, já, né? Vai estar aí já em plena execução. Muito bacana, viu? Na sua opinião, qual é o impacto do empreendedorismo na medicina para os pacientes e para o sistema de saúde em geral? Me dizem que eu vejo que esse assunto é apaixonante para ti. Com certeza. A gente trazer, digamos, a grande diferença, né, do empresário para o empreendedor é que o empreendedor ele vai trazer a novidade, né, ele vai trazer uma ideia nova, ele vai trazer uma solução nova para o problema que está acontecendo. Então, ferramentas, né, empreendedoras, elas são essenciais para solucionar pequenos problemas da medicina e da saúde. Vou dando só um exemplo aqui. Digamos que a pessoa tem um fluxo ali de ter, às vezes, vai precisar de uma muleta. Mas a muleta, você não vai usar para a vida toda. Você vai usar ali durante um mês, dois, às vezes quando está desenvolvendo um tratamento, e depois não vai precisar mais daquilo. De repente, você pode ter um aplicativo, né, onde você pode alugar a muleta, você solicita lá o modelo que você quer, o tipo, ela vai deixar na sua casa por tantas diárias e depois você entrega de volta. Em vez de você comprar um negócio, vai ficar um trambolho na sua casa perdido, né? Então, só dá um exemplo, você solucionou um problema, né, que depois aquela muleta pode outra pessoa utilizar, enfim, né? Uma cadeira de roda para uma pessoa que está usando pouco tempo. Um BiPAP, né, aqueles respiradores, enfim, várias coisas que podem ser feitas. Então, assim, você resolveu um problema da vida da pessoa de forma simples, de menor custo do que ela adquirir, né? Uma muleta ela pode alugar só por aquele período, resolveu aquilo ali de forma bem eficiente e aquilo vai se desdobrando, né, em outros clientes potenciais futuros que também serão beneficiados. Então é isso, o empreendedorismo ele resolve problemas do dia a dia do paciente, da saúde e do sistema. Outro exemplo de inovação e empreendedorismo na saúde são os prontuários eletrônicos, né? Então o prontuário eletrônico, antes de tudo, é aquela ruma de papel que se perdia, podia ter qualquer coisa, não tinha como se transmitir, não tinha como guardar, não tem mais nem volume para guardar aquela ruma de prontuário. Então hoje se digitaliza tudo isso, né? E você tem prontuário, você pode acessar do celular, você pode mandar para outro médico pode acessar, qualquer lugar do hospital é acessado. Então, assim, são coisas que a tecnologia e o empreendedorismo vão impactando diretamente na assistência médica, né? Entendi. Realmente, você falou dos prontuários de papel e eu me lembro dos prontuários de papel do papai, que eu via os arquivos, quando eu era criança, eu via os arquivos no consultório, e eram uns papéis bonitos, que ele fazia os prontuários, uns papéis bonitos, uns papéis duros e tal. E aí eu lembro quando ele foi pegar e transformar tudo em prontuário eletrônico. Eu lembro que ele contratou 2 secretárias para poderem pegar e estarem digitalizando tudo, para passar tudo para um programa novo que ele tinha adquirido, era o Prodoctor. Sim. Não sei se você lembra do Prodoctor. Ele foi colocar tudo no Prodoctor. E eu só lembro de ouvir falar desse Prodoctor. Eu acho que eu devia ter uns 10 anos de idade, mais ou menos, e papai só falava desse Prodoctor. Ele só falava desse Prodoctor. Mas até me diz uma coisa, a gente está quase chegando ao final. Quais são as principais dicas, além de fazer o MBA da IES, claro, que você daria para médicos que estão interessados em iniciar suas próprias empresas ou projetos na área de saúde? Eu acho que a principal dica que eu posso dar, que eu gostaria, inclusive, de ter recebido essa dica, eu fui aprender ao longo do tempo, é que você deve, além do conhecimento médico, né, que é a sua obrigação, digamos, estar bem formado, estar bem capacitado, é você estudar e, digamos assim, aprender de outras áreas. Aprender um pouco do direito, né, onde você vai saber quais as principais aplicações do direito na sua vida. Por exemplo, você tem que ter a noção básica do direito tributário para se organizar. Logicamente, você tem que ter os profissionais especializados que vão, digamos, executar, né, de forma definitiva aquelas ações, mas você tem que ter a base, você tem que ter uma noção. Né? Então, você tem que estudar um pouco disso, tem que estudar um pouco de administração, um pouco das finanças, um pouco do marketing e trazer esses conhecimentos para a sua área, para que você possa aplicar na sua carreira, no seu dia a dia, né, na sua rotina. Então, assim, a principal dica que eu dou é
vamos além dos livros médicos, né? Vamos além dos cursos médicos, vamos além do estudo da técnica médica, porque você ser bom na medicina e você ser bom no que você faz é um pré-requisito para uma carreira de sucesso sustentável ao longo do tempo, uma carreira, né, íntegra dentro do que você faz. Não é só você saber, digamos, fazer um bom marketing. O marketing, né, ele é uma consequência do que você é na realidade. Se você faz uma coisa só por aparência, nos desdobramentos os seus resultados não vão ser bons, né? Isso rapidamente o mercado entende, né, e seleciona. Então você tem que ter a base sólida da medicina, mas você tem que ter conhecimentos extra-medicina para que, integrado ao seu conhecimento médico de qualidade, você possa desenvolver um trabalho ao longo do tempo. Sim, sim. Bem, Abaeté, por fim, primeiro queria dizer que a caneca é uma lembrança do podcast, viu? Obrigado. Queria pedir também para você dar alguns conselhos para os estudantes de medicina que estão interessados em fazer radiologia. Pronto. Primeiro, né, assim, o que eu tenho que falar se é uma área que realmente você gosta, que você é apaixonado, que você sente que você tem essa vocação, não se desanime, não desista e nem se angustie com os desafios. Todas as áreas da medicina têm seus pontos fortes e têm seus pontos de desafios. A radiologia é uma área fantástica, que tem muitas facetas aí que você pode desenvolver, e que você pode desenvolver uma carreira muito boa e contribuir, né, com muitos pacientes, com muito ajudar realmente na vida de muita gente. Então é uma carreira que eu sou apaixonado, que eu gosto demais e que eu sou plenamente satisfeito dentro dessa área. Agora a gente não pode se acomodar e simplesmente fazer o mais do mesmo, e sim se diferenciar no mercado, trazer novidades, melhorar sempre. Isso aí é essencial. E no que eu puder ajudar, tirar qualquer dúvida, podem falar comigo, que eu estou à disposição. Abaeté, eu só tenho a agradecer pela sua presença no dia de hoje. A gente fez um episódio muito bom. Gostei bastante de ter conversado com você. Muitíssimo obrigado. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Pinheiro Neto Advocacia, curso Direito nas Mãos. Lembramos vocês de contribuírem com o G1. Peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem e assinem o canal. E voltem sempre para assistirem aos episódios do podcast Pode Ler. Assistam aos outros episódios, vão lá curtir, vão lá comentar, vão lá compartilhar os episódios. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até mais. Valeu!